tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez, iniciando mais um programa Cartório Passo a Passo. Esse programa que traz muitas informações úteis para você, para sua família e para os seus negócios. E hoje vou trazer mais informações relacionadas ao ecossistema cartorial de vários sites que vai ajudar você na tomada das suas decisões. Por exemplo, mais de 2.000 pessoas já alteraram o nome nos cartórios extrajudiciais lá em Minas. Isso mesmo, facilitou muito após a alteração da legislação. Além disso, olha, tem uma notícia que é dramática. Dívidas do Pelé, lembra o nosso rei Pelé? Podem penhorar o espólio dele. Isso mesmo, o processo de inventário está em trâmite e essas dívidas podem penhorar o espólio e você vai entender tudinho sobre isso, tá bom? O que mais? Autorização sobre doação de órgãos. Muita gente ainda não sabe que essa autorização pode ser feita nos cartórios, então vamos conversar sobre ela e você vai saber que ela é gratuita. Isso mesmo. O que mais? No momento Cartório Passo a Passo, eu vou explicar sobre a natureza jurídica dos cartórios, como é que funciona a tributação, a contabilidade. E para fechar com chave de ouro, eu trouxe a Adriana Muraro. Ela é contadora, especialista, claro, em contabilidade, controladoria, auditoria e ela sabe na prática a contabilidade de cartórios. Então não perca, é já, depois dos comerciais. Que alegria! Vamos começar esse programa com muita informação relevante para você. E eu separei aqui, como eu disse, algumas notícias relacionadas ao ecossistema cartorial. E eu vou começar aqui com AEDO. Já ouviu falar essa sigla? Então, é uma autorização eletrônica para doação de órgãos. E você pode fazer isso em cartório, isso mesmo. E a notícia muito importante, é gratuita, tá? No começo ficava essa dúvida se seria cobrado ou não. Foi publicado aqui um ofício do Colégio Notarial do Brasil, seccional de Mato Grosso, esclarecendo, é gratuito. Então, vou compartilhar com vocês essa notícia aqui, pode botar na tela, por favor. Então, aqui nós estamos no site da Anoreg Mato Grosso, né, anoregmt.org.br. Então, traz a informação deste ofício circular, que traz essa confirmação para que não surja dúvida e que o tabelião pode ser até punido se cobrar, tá? Então tá aqui esclarecendo, tal prática pode configurar inclusive infração disciplinar. Então se você aí de casa, corta para mim, você aí de casa quer fazer essa declaração eletrônica, deixar expressa a sua vontade, você quer ser doador de órgãos, então tem este instrumento gratuito em todos os cartórios de notas, você pode procurar o cartório mais perto da sua casa para se informar sobre esse ato, tá bom? Outra notícia aqui que eu separei, não é aqui de Mato Grosso, é de nosso vizinho aqui, Minas Gerais, mas Mato Grosso também tem feito, que é a questão da alteração do nome. Teve a Lei 14.382 de 2022, ela trouxe essa possibilidade da pessoa alterar o nome sem ter que ficar se justificando, né? Antes dessa lei, apenas as pessoas assim com questões de troca de gênero, sexual, é que conseguia essa autorização, né? Agora não. Desde a edição dessa lei, se você não gosta do seu nome, não precisa ficar se justificando tanto, uma vez você consegue alterar nos cartórios, sem a necessidade de um processo, de advogado e tudo mais, tem custo, não é gratuito como o ato anterior que eu mencionei, mas é possível de você fazer nos cartórios. E essa notícia aqui, ó, compartilha por favor, tá lá no divnews.com. Tá? Traz a informação de que já foi realizado 2.230 alterações de nome, olha só. A medida em vigor desde julho de 2022 desburocratizou o processo, tornando-o mais ágil e acessível aos brasileiros.
Isso é muito importante, porque os cartórios estão sempre facilitando. A gente só pode fazer o que a lei permite. Então, a lei foi alterada e agora os cartórios estão praticando esta alteração, que traz dignidade às pessoas. Às vezes o nome deixa a pessoa constrangida, então ela pode alterar sem problema, tá bom? Isso quando já é maior de idade. Lembrando que se você registrou a criança, você pode alterar nos primeiros 15 dias. Depois disso, vai ter que esperar a maioridade dela. Outra notícia que eu separei para você, deixa eu abrir aqui. Lembra do nosso rei Pelé, inesquecível, não é mesmo? Eu trouxe essa notícia a fim de exemplo. Por quê? Isso pode acontecer com qualquer família, qualquer situação. Então tá no site da Veja. Compartilha, por favor. veja.abril.com.br. Traz o tema: dívidas podem levar o espólio de Pelé à penhora. Para você que não é da área do direito, deixa eu te explicar. Espólio é o conjunto de bens, direitos, obrigações, né, deixados pela pessoa que faleceu. Então, esse patrimônio é chamado de espólio. E aqui está dizendo que pode ser objeto de penhora. Então, a Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de contas do espólio, né, do Edson Arantes do Nascimento, que é o Pelé, por causa de dívidas de imposto predial e territorial urbano. O que é isso? É o nosso IPTU, tá? IPTU. Então, tem essa questão que é muito importante as pessoas entenderem. O que vai ser dividido com os herdeiros? O que é dividido? Né? O que sobrar e se sobrar. Então, primeiro faça um levantamento dos bens, direitos e obrigações. Um exemplo de direito para você entender: você tem um processo judicial, você ganhou esse processo, na verdade a pessoa que faleceu ganhou esse processo, então ele tem um direito de receber. É um exemplo, tá bom? E obrigações são obrigações com credores, de entregar determinada coisa ou de fazer algum pagamento. Então, tudo isso, o espólio, né, vai ser responsável por isso através do seu inventariante e os herdeiros que tiver. Então, primeiro paga-se os credores, honra-se todos e aí, se sobrar, vai ser partilhado entre os herdeiros. E se não sobrar? Se não sobrar e faltar para os credores, os herdeiros não serão obrigados a pagar, tá bom? Vai até o limite da herança. Porém, pode pagar, né? Até por questão de honra, mas não é obrigado e aí fica sem receber nada. Próxima notícia que eu separei aqui. Nova norma nacional deve impulsionar registro de uniões estáveis em cartórios. Essa notícia está no site OCP News, né? Tá trazendo aqui informações sobre o cotidiano. Realmente está no dia a dia de todas essas informações. Nós já falamos sobre isso aqui, né? O que trata essa notícia especificamente? É da alteração da Resolução 35, né, que trouxe por essa Resolução 571 de 2024, que permite a dissolução de união estável, também de divórcio, também a realização de inventário em cartório de notas, mesmo com menores de idade ou pessoas incapazes por outra natureza. Aqui no estado de Mato Grosso já era permitido ser feito assim. Então, essa notícia traz a seguinte informação para você. Se você está nessa situação de união estável e não foi constituída formalmente essa união estável, você pode desconstituí-la no cartório, fazendo junto, quando os outros herdeiros também reconhecem. Nos demais estados onde não era permitido, só poderia ser feito judicialmente. Aqui nós já estávamos fazendo assim, tá? Então, se você está nessa situação ou conhece alguém que está nessa situação de união estável, está dissolvendo ou por separação mesmo, vamos dizer assim, ou porque um dos conviventes faleceu, pode ser feito no cartório também, mesmo que tenha crianças envolvidas, tá bom? Então, reforçando essa informação, porque é importante que todos saibam, todos os advogados têm que ter na ponta da língua essa informação.
eu trouxe uma curiosidade aqui para vocês, porque quando envolve volumes expressivos de dinheiro, às vezes aguça a curiosidade, né? Então tem um nome muito conhecido, que é um americano, né, o Warren Buffett. Isso, olha aí, tá na revista Oeste.com, este é o site, que traz a seguinte tema, olha só. O filho do Warren Buffett diz que não será fácil doar fortuna de 800 bilhões de reais. É muito dinheiro, né? Acho que eu não consigo nem contar tudo isso. É muito dinheiro. E ele vai ter que doar toda essa fortuna, porque o proprietário desse valor, o pai dele, né, deles, decidiu dessa forma. E aqui no Brasil, será que ele poderia doar tudo o que ele tinha? Não, né? Você já aprendeu aqui no cartório passo a passo que não pode doar tudo. Aqui, a legislação brasileira permite a doação de até metade, até 50%. Mais que isso não, é considerado legítima, é uma reserva para os herdeiros, para herdeiros, tá? Então, lá é possível, aqui não. E ele vai ter esse trabalho, ele vai ter 10 anos para poder decidir como ele vai fazer essas doações. Bem interessante, não é mesmo? Então, cartório passo a passo, sempre trazendo informações para você que pode te ajudar na tomada de decisões. Se você também quer fazer doação do seu patrimônio, os cartórios podem te orientar, seu advogado, e tudo isso pode ser feito nos cartórios. A alteração de nome, a autorização para você deixar escrita a sua manifestação de vontade para doar os órgãos e muito mais, tá bom? Eu volto já já após o intervalo, eu vou falar sobre a natureza jurídica dos cartórios, você vai entender um pouquinho sobre a contabilidade, sobre temas técnicos, de onde vem o dinheiro, para onde vai o dinheiro. Isso é importante para você entender e valorizar os serviços prestados pelos cartórios. Eu volto já já após os comerciais. Olá, agora vamos conversar sobre a natureza jurídica dos cartórios. Você vai entender um pouquinho, ou não, talvez até complique a sua cabeça, porque a natureza é sui generis. E o que é esse termo? Eu vou te explicar também, vem comigo. Olha só, vou compartilhar aqui a minha tela do computador, para esse momento cartório passo a passo ficar mais didático. Você sabe que aqui a nossa ilustração, né, do ecossistema cartorial. Tudo se conecta aqui, inclusive a contabilidade e principalmente o direito. Então, a natureza jurídica de cartório é sui generis. Essa expressão do latim significa da sua própria espécie. Até trouxe aqui, ó, um resuminho. Se você quiser fazer um print aí da tela do seu celular se estiver assistindo, ou da TV, né, você pode gravar essas informações. Então, ele é único em seu gênero, não se aplica a outras empresas ou outros tipos de serviço essa natureza jurídica, tá bom? Então, é por isso que ela é considerada sui generis. Você vai entender que ela é distinta de empresas privadas e também de órgãos públicos. Então, ela não é nem uma empresa privada, nem um órgão público, mas ela tem características de uma e de outra. Tá bom? Por isso ela é chamada de sui generis. Então vamos lá. Os cartórios também são chamados de serviços notariais e registrais. Uma outra expressão que você pode encontrar são serventias notariais ou registrais. Estes termos são sempre direcionados aos cartórios oficiais, tá bom? Cartórios de notas, de imóveis, de protesto, sempre para elas. E como é que funciona então para se ter um cartório? Eu já expliquei aqui em episódios anteriores que é através de concurso. Só que nós não somos funcionários públicos. Nós somos concursados, mas não somos funcionários públicos. Como que é então? Por isso que é sui generis. É uma delegação pública. Aí você fala, o que é uma delegação pública?
Para você entender um pouquinho, eu vou dar o exemplo da concessão pública. Sabe aquelas empresas que exploram serviço de pedágio nas rodovias? Elas são concessionárias públicas, porque a concessão é para a pessoa jurídica. No nosso caso, é para a pessoa física, tá? Então, para você entender, então é chamado de delegação pública. Coloca na tela, por favor, aqui o slide, para você entender, né, o alcance dessa informação. Então, embora sejam administrados por particulares, né, por pessoa física, né, pelo CPF, não pelo CNPJ, os cartórios prestam serviços de interesse público e funcionam sob a delegação estatal. Que delegação estatal é essa? Então, assim, quando aprovado em concurso, o Estado outorga essa delegação através do Tribunal de Justiça, que faz também a fiscalização dos cartórios de diversas formas, né? Por correições ordinárias presenciais, correições extraordinárias, correições eletrônicas, controle de selos, tem várias formas de fiscalização, tá? Então, nem somos funcionários públicos, nem empresas particulares, nem órgãos também públicos, tá bom? Então é por isso que é diferente, é chamado de sui generis, essa natureza jurídica. Autonomia financeira. Então, os cartórios têm autonomia financeira, administrativa também, exceto se este cartório estiver vago. Por exemplo, se o cartório está vago, quando que um cartório está vago? Quando o tabelião desistiu, né, ele pode renunciar deste cartório, ele pode ter sido aprovado em um concurso e escolher um outro, e aí por isso ele renuncia, então este fica vago, ou se aposentou, ou faleceu, então o cartório ficou vago. Neste caso, o Tribunal de Justiça nomeia uma outra pessoa, que é chamado de interino. Então ele vai ser ou um tabelião interino, ou um registrador interino, e ele vai administrar por um período até que venha um concursado. Porém, a autonomia financeira nesse caso é diferente, é limitada, porque aí tem que seguir os trâmites determinados pelo Tribunal de Justiça. Quando a pessoa é o titular, é o delegatário, ele tem autonomia plena, né, financeiro, claro, nos limites legais, contábeis, né, mas ele decide onde é que ele vai aplicar o dinheiro. Então vamos lá, coloquei aqui algumas informações para vocês. Os cartórios são autossustentáveis financeiramente, eles não recebem verba pública, é importante até destacar essa informação. Há muitas pessoas que se enganam, né, acham que recebem verba pública e são remunerados pelos emolumentos. Coloquei aqui entre parênteses taxa porque ele tem natureza jurídica de taxa, né? Não é taxa tecnicamente, mas foi decidido já pelo STF que tem natureza jurídica de taxa, que é o valor que a gente recebe, os cartórios recebem pela prestação dos seus serviços. Esses valores são tabelados, cada estado tem autonomia para definir como vai ser essa cobrança, tem uma lei federal que dita as regras principais e os estados estabelecem seus valores de acordo com os critérios que eles entendem relevantes. Então, dentro do próprio estado, o valor é igual para todos os cartórios que prestam o mesmo serviço, tá bom? Importante que você saiba disso e que não tem auxílio externo. A única fonte de renda são os serviços prestados, não tem outra, tá bom? Os atos gratuitos são ressarcidos pelos próprios tabeliães e registradores. Foi criado um fundo, então a parte desse valor a gente faz uma contribuição, que é a ANOREG, que é a Associação dos Notários e Registradores, faz essa gestão. Então há o ressarcimento entre nós mesmos, entre todos os profissionais da área, para ressarcir os atos gratuitos, mas o governo federal não ressarce, nem estadual e menos ainda o municipal, tá bom? Então, vamos lá. Então, os valores dessas taxas são regulados pelo poder público, seguindo tabelas específicas, né, por lei federal e estadual, como eu falei. Natureza híbrida. Então, apesar de administrados por particulares, os cartórios têm uma função pública essencial,
garantindo a segurança jurídica. Essa função pública, porque os livros são públicos. Todo esse acervo de informação histórico, seja um nascimento, casamento, um óbito, uma compra e venda, um divórcio, um inventário, procuração, todo esse acervo, essa informação é pública. Independente da natureza jurídica, se o tabelião está ali é concursado, se ele é interino, esse acervo, essa função é pública, tá bom? Sempre foi assim. Agora, a gestão, que é privada, né? E esse serviço é considerado essencial, e de fato né? Esse controle todo que os cartórios fazem são essenciais para a organização, para o exercício da função, dos direitos, da cidadania de cada pessoa humana. Então, é muito relevante a gente esclarecer isso. Garantindo a segurança jurídica por meio das atividades como registro de imóveis, de escritura, reconhecimento de firma também, entre outros. Isso confere aos cartórios um papel de intermediários entre o Estado e o cidadão, que a gente cumpre as leis, cumpre os atos normativos. Então, o Estado dita as regras e nós cumprimos. Então, a gente fica no meio entre o Estado e o cidadão, prestando serviço e atendendo aos pedidos, né, de cada um, de acordo com a necessidade específica daquela pessoa. Responsabilidade. Muito temos para conversar sobre responsabilidade, mas aqui o tempo é curto, então vou focar nisso aqui. A responsabilidade é do titular do cartório e é uma responsabilidade pessoal. Diferente de uma empresa, que a responsabilidade de uma pessoa jurídica é limitada ao capital social integralizado, né? Aqui não, a responsabilidade é da pessoa. É diferente, não tem esse limite. É uma responsabilidade civil, administrativa e criminal. E o tabelião ou registrador, ele responde tanto pelos atos que ele praticou, quanto que deixou de praticar, e também pelo que os seus funcionários fizeram ou deixaram de fazer sob sua administração. Então, é muito sério, é muito importante e é uma responsabilidade imensa que todos os titulares de cartórios têm, tá? É importante que a sociedade conheça isso e reconheça e valorize, que é muito complicado às vezes de explicar até com palavras, mas é uma responsabilidade muito ampla. Então, por isso que às vezes acaba exigindo todo o que a lei exige e não tem tanta liberalidade, assim, não tem tanta liberdade para praticar um ato que às vezes a parte fala, não, mas é tão simples de fazer, mas ele que está ali do lado de dentro do balcão sabe que se ele fizer, ele vai responder por aquilo, né? E vai responder com o seu patrimônio e o que ele às vezes acumulou, né, para sua família, para o sustento. Vamos lá, o tempo passa rápido. Impostos e tributação específica. Os cartórios também pagam tributo, né? Parecido com as pessoas jurídicas, mas são situações peculiares, né? Apesar de ser uma pessoa jurídica, recolhe impostos como pessoa física. Isso mesmo, muitos são como pessoa física. E eu trouxe aqui essa anotação para você entender como é que funciona, até para ver que em muitas situações os cartórios são deficitários, porque às vezes a gente falando não tem o alcance disso, né? Então não tem uma verba de governo federal, de governo estadual, não tem subsídios de forma alguma, nem para os atos gratuitos e muito além disso, os cartórios contribuem com o Estado e você vai entender isso aqui, ó. Olha só, a tributação específica aqui eu coloquei. Do valor recebido, né, do faturado, os valores prestados, 20% é repassado ao Funajures. Funajures é um fundo administrado pelo Tribunal de Justiça que você já vai entender para que ele serve. Ele é muito importante também. Então, a cada R$100 faturados, 20 são repassados para esse fundo. Além disso, os cartórios recolhem o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, tá? E depende do município, essa alíquota pode variar de 2% a 5%. E tem município que permite o repasse para o contribuinte, então você vai pagar o valor da tabela mais o ISSQN.
E tem municípios que não permitem, então você vai pagar só o da tabela. Quem vai pagar o ISS? O dono do cartório. Isso mesmo, ele vai tirar e vai lançar isso na despesa dele também, o ISSQN. O que mais? Também todos os encargos trabalhistas, né? Os funcionários são contratados em nome próprio, inclusive a Adriana Muraro, contadora, nossa convidada, daqui a pouquinho ela vai explicar um pouquinho mais sobre a contabilidade dos cartórios e como é que funciona, você vai ficar bem claro isso, tá? E aí todas as despesas, aluguel, telefone, energia, sistemas, técnico de informática, computador, tudo que for despesa é colocado ali. E aí o que sobrar, apura-se o INSS do tabelião. E o que sobrar depois disso, aí paga-se 27,5% de imposto de renda e o que sobrar, se sobrar, vai ser a remuneração do tabelião ou do registrador, tá bom? Então isso aqui eu acredito que vai mudar às vezes a forma de você ver a atividade como um todo, que é muita responsabilidade e os cartórios de cidades pequenas, os distritos não conseguem, podem, né, não conseguir, ter dificuldade para se manter. Isso é importante de ser falado também. Você valorize o cartório que tem perto da sua casa, tá bom? Já estão me apontando ali que eu só tenho 2 minutos, mas eu gosto de explicar, eu gosto de falar, levar essas informações para vocês. Então, para fechar aqui, deixa eu explicar o que é o Funajures, tá bom? O Funajures é um fundo de apoio ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Coloca na tela aqui, por favor. Isso, olha só, coloquei esse resuminho aqui, você pode fazer print aí para você. Então, é um fundo estadual criado para garantir o financiamento e a modernização da estrutura do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Então, qual é o objetivo? Investimentos em infraestrutura, construção, reformas de prédio, aquisição de equipamentos, manutenção de sistemas, tecnologia, muita coisa para o Poder Judiciário como um todo. Então, os cartórios contribuem também para que você que vai precisar dos serviços do fórum, vai entrar com ação, tem também o dedinho de um tabelião e de um registrador. Meu tempo aqui acabou. Olha, daqui a pouquinho, não saia daí, tem a entrevista com a Adriana Muraro. Ela é contadora, tem mais de 100 empresas como clientes e já fez e continua fazendo a contabilidade de cartórios e vai explicar direitinho como é que funciona na prática tudo isso, tá bom? Eu volto já. Voltamos e agora com o nosso quadro especial de entrevista. E como eu falei, a minha convidada é a Adriana Muraro, é minha amiga, minha contadora do cartório. É uma alegria muito grande compartilhar esse momento aqui com ela. Ela que é formada em Ciências Contábeis pela Univag e também é especialista em auditoria e controladoria especializada pela UFMT. E também foi considerado o melhor escritório de contabilidade de Cuiabá em 2024, nesse ano. Recebo a Adriana Muraro, que alegria. Beijo. Receber você aqui. Para mim é uma honra, uma satisfação. Que bom. Gente, já faz tempo que a gente está ensaiando esse momento, né? É verdade. Então é muito gratificante compartilhar. E as pessoas que estão de casa podem perguntar assim, mas o que tem a ver a contabilidade com o cartório? Tem tudo a ver a contabilidade, precisa ser tudo bem contadinho, né? Entradas, saídas, e a Adriana, que é uma profissional já qualificada no mercado há muito tempo, vai contar isso pra gente. Mas antes eu quero conhecer um pouquinho mais essa mulher guerreira, que eu já sei, porque já te conheço há 3 anos e meio. Conta pra gente, o pessoal que está de casa, um pouquinho da sua trajetória profissional, Adriana. Eu quero primeiro te dar o meu presente, para que você já possa usar aqui no programa. Que legal, Tá. Obrigada. Foi pensado justamente para que você pudesse usar, né? Que especial. Eu estava me segurando aqui para não abrir antes da gravação. Lindo, e amarelo, comemorando Setembro Amarelo. Eu tô apanhando aqui, 2-0 para a sacola. Ai, que chique. Nossa, Swarovski.
Que linda. Nossa, que embalagem, tudo, hein? Olha, gente. Amei, já amei. Uau! Ó a câmera, pega. Precisa de um zoom aí, né? Amei. Linda. Tô precisando. Obrigada mesmo, Adriana. Carinho. É uma honra para mim estar aqui, né, no seu programa, né? Então, falar um pouco da minha trajetória. E olhar para trás é ver o cuidado de Deus. Amém. Em todo o tempo. Ó, essa caneta é muito útil, né? Mas, gente, hoje eu vou torgar essa daqui. Chique demais. Muito obrigada. Feliz da vida. Quando eu comecei a faculdade, né? Então, eu era só uma menina. Uma menina que era mãe já. Né? Então, assim, minha filha já tinha 1 ano, tinha acabado de completar. E na faculdade me surgiu a oportunidade de eu trabalhar no CPA 3. Eu que moro perto do pronto-socorro de Várzea Grande. Nossa. Fiquei por quase 3 anos no CPA 3. E sou muito grata ao tempo que eu passei lá, né? O Luiz Oliveira, meu professor de faculdade, Oliveira Contabilidade lá no CPA, até hoje, né? Existe o escritório lá e somos amigos. Que legal. Eu me lembro que a proposta dele foi a seguinte, né? Ele falou, Adriana, você pega uns clientes pequenos e você me paga 40% para você aprender a fazer contabilidade. Porque a faculdade de contabilidade, ela não te ensina quase nada da prática. É só uma teoria muito vaga. E eu me vi numa oportunidade incrível. E eu consegui o meu primeiro cliente, que é até hoje meu cliente, né? Que legal. E aí ali a gente começou. Na época, o honorário, né, dessa empresa era R$250. E como eu pagava 40%, era R$100. Então, me sobrava 150. Olha. Se fizesse conta, não sobrava, porque não pagava nem o combustível que eu ia. Né? Mas eu sempre falo que a gente tem que sacrificar algo para ter algo lá na frente. Né? Não resolve a gente querer colher tudo imediatamente. Existe um processo, existe um caminho e a gente tem que seguir, né? Acreditando que vai dar certo, né? Sendo positiva. E lá eu fiquei por quase 3 anos. Eu me lembro que quando eu me formei, eu falei para ele, Luiz, agora eu vou abrir meu escritório lá na Várzea Grande, né? E quando eu formei eu já tinha 10 clientes, né? Então já era possível eu ter o meu escritório. E eu me tornei profissional contábil, porque justamente pela minha filha. Eu falo que ter a minha filha, a Gabriela, foi um marco para isso. Né? Quando eu me vi com a Gabriela, eu falei, eu tenho que ser alguém profissionalmente para dar um futuro para minha filha, porque o meu esposo sozinho vai ficar muito difícil, né? E aí hoje estamos aí no mercado, né? Há 13 a 14 anos vai fazer, com o meu escritório, minha sede própria, meu imóvel comprado com muito sacrifício, mas eu falo, tudo foi promessa de Deus. Não tem como falar da Adriana profissional sem eu falar da Adriana cristã. Amém. Porque é Ele quem capacita, né? Quando eu entrei, eu não sabia nada sobre contabilidade, mas eu tinha um Deus que me capacitou, que abriu as portas para mim, cliente por cliente. Então, hoje nós estamos aí no Mato Grosso, né? E também temos empresas fora do estado de Mato Grosso, Goiás, né? Minas Gerais. Então, temos empresas lá. Que lindo. Né? Então, assim, temos ultrapassado aí o estado de Mato Grosso e levado o nosso trabalho aí com excelência. Nossa, que alegria você compartilhar essa parte da sua história, porque eu sei que tem muito mais, né? Uma bagagem extensa. E é importante para quem está em casa ouvir e refletir, principalmente as mulheres, né? Se espelhar nesse exemplo, porque ela acabou de falar, a Adriana acabou de comentar, ela já era mãe quando ela entrou na faculdade e muitas vezes a mulher desiste. Acabou o meu lado profissional, agora é só a criança. E é aí que tem que nascer mais força ainda, né, para se especializar e trazer o sustento, ajudar o marido, né, quando precisa, assim, para poder vencer. Né? É verdade. A maternidade também me deu muita força para poder desempenhar as tarefas que antes às vezes fazia corpo mole, mas com a maternidade falando, não, agora eu sou guerreira, não é só por mim, não, né? É pelo filho. Gente, que lindo, vocês já viram o que espera, não é? Essa mulher é especial mesmo. E
Eu quero trazer aqui, tem que ter uma conexão com o cartório, né? E você já começou assim que formada, já com 10 clientes, isso é difícil mesmo assim, né? Para abrir um escritório, o empreendedorismo nem é tão incentivado assim, é muito mais fácil você simplesmente ser funcionário de alguém que já se arriscou. Né? Porque não é fácil empreender aqui no Brasil, é muito custoso, funcionário, enfim, tudo. E como que foi esse processo assim? Quando você abriu o escritório, hoje você está com mais de 100? Mais de 100 clientes. Gente, mais de 100 clientes. É muita coisa. E satisfeito, porque eu também quero dar meu depoimento aqui, né? A gente está junto há 3 anos e meio, né? Já foi contadora em 2 cartórios que eu administrei, aguentou os perrengues, né? E sempre ali dando respaldo, respondendo. Acho que esse lado humano seu e de atenção pessoal diferencia, porque não é só fazer a contabilidade, não são apenas números, mas é a empatia, o retorno, entender que o cliente às vezes está angustiado, quer uma resposta. Isso faz toda a diferença. Eu acho que você se destaca nisso também. Eu acredito que a gente tem que se colocar ali, não é? Eu falo para meus clientes assim, não é apenas sobre números, né? É sobre alcançarmos o sucesso juntos. Né, se colocar no lado do cliente, a dificuldade que ele tem muitas vezes de passar uma informação, seja para um tomador de serviço, seja para um fornecedor, seja para um funcionário. E eu estou ali junto com a minha equipe, procurando ser o mais rápida possível e de maneira assertiva, que é o importante, né? A gente não só vê o lado do cliente, mas dá um respaldo para ele dentro da lei do que dá para ser feito. Isso mesmo, muito bom. E como foi para você esse desafio? Eu imagino que tenha sido, porque na faculdade de Direito a gente quase não ouve falar sobre cartório. Imagino que na faculdade de Ciências Contábeis também não se fale de contabilidade de cartório, porque é diferente. Comenta um pouquinho sobre isso. Como foi para você? Então, na faculdade, na verdade, só a teoria, né? Você não aprende nem contabilidade empresarial. Lá na faculdade. Você não aprende, né, a fazer um cálculo de um Simples Nacional, que o Simples, na verdade, ele tem vários anexos, né, como que se enquadra a empresa em cada anexo. E o cartório é mais difícil ainda, eu acredito, tem uma complexidade maior, porque a legislação não é muito específica e é muito vaga. Né? Eu me lembro que quando você chegou no meu escritório, eu só me lembrava de uma história que eu tinha acabado de ouvir, né, nas redes sociais, que falava mais ou menos assim, se você vende bombom e alguém te pedir um bolo, você aceita. Aí nem que você tenha que comprar o bolo, mas você aceita para você não perder aquele cliente. E eu me lembro que eu falei, eu vou estudar, eu vou ler a legislação, o que a Receita Federal diz sobre isso, e eu vou me aventurar, mas de maneira assertiva, né, até que eu dê conta. E eu tenho aquilo para mim. Se alguém um dia fez, por que não eu também não vou aprender e vou fazer? Né? Então, se alguém é capaz, eu também serei capaz, porque a nossa capacitação não vem de nós. A nossa capacitação vem de Deus. Né? Então, assim, Senhor, abra as portas, abra a minha mente, meu entendimento, para que eu entenda. E tendo um sistema muito bom, que a gente tem hoje no escritório, né? Então, desde 2017, estamos aí com um dos melhores sistemas de contabilidade e tendo também uma assessoria, né? Que a gente paga mensal para a gente estar tirando dúvidas. Então, quando eu assumi a contabilidade do cartório, foi um desafio muito grande, porque não é uma coisa... É muito vago a legislação. Você vai, fala com o auditor na Receita, é tudo muito vago. E você que tem que interpretar e aplicar aquilo ali no seu dia a dia. E é sui generis, né? Até expliquei no bloco anterior que tem essa questão. Tem CNPJ, mas tem tributos que são recolhidos no CPF. Como que é assim? Conta pra gente um pouquinho desse seu lado de contadora, essa diferença da tributação de uma empresa normal. O cartório, eu falo assim, ele é até engraçado, né? Ele ter um CNPJ e não usar o CNPJ. Né? O CNPJ só tem a finalidade de alvará municipal e alvará de bombeiro. E a gente compra selo. Né? Então, pronto. Aí, a gente está lá para fazer isso, fazer a contabilidade funcionar. Né? E aí já a folha de pagamento, recolhimento de impostos, é tudo pelo CPF do tabelião. Né? Então,
Tudo, aí tem que fazer um carnê-leão mensal, né? Tem que dar lá a entrada dos emolumentos, as saídas, né? Analisar minuciosamente as despesas, para que não venha aí a cair no famoso leão da Receita Federal. E estamos aí há 3 anos e meio, como você falou, e nunca tivemos uma notificação da Receita Federal nesse sentido. Porque, de fato, quando eu me proponho a fazer algo, eu dou o meu melhor, né, naquilo. Né? Sempre assim, analisando minuciosamente. Se eu tiver que ir na Receita buscar mais informações, sempre a gente estava indo. Então, a contabilidade do cartório funciona dessa forma. Você faz toda a folha de pagamento, o registro no CPF do tabelião. Né? Feito isso, né, é tudo feito em regime de caixa, o que diferencia de um CNPJ comum, que geralmente é regime de competência. Né? Então, o cartório é regime de caixa e aí você tem que dar todos os lançamentos dentro do mesmo mês. Né? O que demanda mais rapidez da nossa contabilidade, mas é interessante fazer. Eu falo assim, hoje eu vejo que eu gosto de fazer contabilidade de cartório. Né? É um desafio. Quando chega algo novo, né, que você deu o exemplo do bolo, nem que você compre, né, mas você vai se aperfeiçoar. Eu estou aqui numa atividade totalmente nova para mim também, né? Já fui administradora de empresas, advogada, tabeliã e agora numa nova atividade aqui, né, sendo comunicadora. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas parece que para você é tão fácil. Você nasceu para isso? Não sabe a dedicação, né, que a gente tem horas e pensando, será que dou conta? Como que eu vou fazer? Então, para você que está em casa, eu sei que foge um pouquinho do cartório, mas nem tanto assim, porque cartório é vida também é sonhos, começa desde o registro do nascimento lá de uma criança. É isso, você acreditar que é possível e, claro, se mexer, fazer o que precisa ser feito, tudo que tiver ao seu alcance para conquistar essa competência, materializar, né? Esse conhecimento e materializar. Eu estou super satisfeita, senão não traria ela aqui, né? E é um exemplo a ser seguido também de vida. Vamos lá, falando sobre cartórios. As pessoas, eu digo no geral, assim, têm uma visão equivocada sobre cartórios, né? Acha que é um rio de dinheiro em todo o cartório, que a gente recebe dinheiro do governo, isso é o Estado, da União Federal, né? Qual é a fonte de receita dos cartórios? É a entrada de emolumentos, né? Tudo que a gente vai lá fazer, né? Uma autenticação que eu falo que hoje em dia está até complicado, porque com esse certificado digital do Gov, aí o pessoal tem assinado muito, tem validade jurídica, né? Sim. Então acaba que diminui a receita do cartório, né? Também. E é o ressarcimento que tem dos atos gratuitos, né? Sim. Fora isso, não tem ajuda financeira do Estado, não existe essa ajuda. Eu acredito que é uma empresa como as outras, que tem que trabalhar para poder ter a rentabilidade. Isso. E como eu expliquei no bloco anterior, a gente recebe uma delegação pública. Então, após a aprovação em concurso público, você recebe essa autorização, que para a pessoa jurídica é chamada de concessão, mas para nós, pessoas físicas, é chamado de delegação pública, e aí a gente pode administrar o cartório. E aqueles que não existem ainda, né, monta do zero, com a estrutura, com recurso financeiro próprio. E isso tem que ser levado para as pessoas valorizarem um pouco mais, né? Como é que funciona o cartório. Falar, não, só recebe dinheiro, é burocrático. Então, o cartório passo a passo tem essa missão também, né, de orientar as pessoas como é que acontece de verdade, né, realmente, e quebrar um pouco alguns mitos, né? E, enfim, esclarecer para as pessoas. Vamos lá, sobre a parte contábil, o que eu posso deduzir? Então, assim, tudo que o cartório fez de serviço vai ser os emolumentos, e é claro que a gente quer pôr o máximo de despesa possível ali, né? Até porque quanto que vem de imposto de renda? Quanto para o pessoal de casa? Então, a gente tem que avaliar as despesas, porque igual você manda todas as despesas. O nosso papel é o quê? Analisar para ver se essa despesa, ela de fato está ligada ao funcionamento da atividade, que a receita, ela não é clara em relação a isso, né? Então, assim, feito isso, entrou emolumento, saiu despesa, o que sobra é o famoso RPA do tabelião, né? Que é o recibo provisório do autônomo. Gente, autônomo. E nisso ocorre a tributação da tabela do imposto de renda de até 27,5%, né?
Então, assim, e aí no ano seguinte, a gente faz o imposto de renda e já importa as informações que a gente fez no ano anterior do Carnê-Leão. E quais são os tributos apurados, além desse? Além desse, tem a folha de pagamento, né, que a gente faz dos funcionários, e aí tem o INSS do tabelião, que é a contribuição previdenciária, o imposto de renda do tabelião, e tem também o ISSQN, né? Até isso, tem ISSQN, é isso mesmo. A gente tem, quando é interino, tem uma questão, porque ele é de responsabilidade do Estado, aí seria isento, mas a maioria dos municípios não acatam. É uma dificuldade. Né? E aí entra naquela situação jurídica mesmo, né? Que talvez nem é viável. Às vezes é melhor pagar do que... Porque aí é tudo no CPF, mesmo o interino, a responsabilidade é própria. Então, se eu estou tabeliã interina, a responsabilidade, os funcionários são registrados no meu nome, no meu CPF e onde sou titular também. Então, é importante esclarecer, até porque há muito equívoco quando entram com ação contra cartório e vão no CNPJ. Então, essa responsabilidade é pessoal. O que mais? É tanta situação assim, o que você acha assim de mais diferença? É mais difícil fazer agora que você já domina a contabilidade de cartório? Você tem até assim, como escolher as palavras, que contabilidade, eu só fiz o curso técnico em ciências contábeis no ensino médio e não é a minha prática, né? Mas a diferença básica assim, entre uma contabilidade de empresa normal e de cartório? O cartório, hoje eu posso dizer que eu gosto bastante de fazer, né? Eu não acho tão difícil mais, porque você habitua com o que tem que ser feito todo mês, é rotineiro, né? Então, é aquilo e pronto. A contabilidade empresarial, ela muda muito, porque se uma empresa ela é comércio, às vezes a mesma empresa, o mesmo CNPJ é comércio, indústria e serviço, né? Então, ela tem tributações, 3 tributações diferentes dentro do mesmo CNPJ. Então, a nossa análise é mais demorada, né? Então, assim, a gente faz a análise que eu falo assim, foi-se o tempo que o contador era somente gerador de guias. Se a contabilidade tem feito só isso, me preocupa, né? Porque vai muito além disso. O cenário hoje é outro, né? Um CFOP, né, da nota de saída lá na Cefaz, ele tem que estar correto. O NCM daquela nota, ele tem que estar vinculado ao produto correto, porque tudo isso, se não estiver correto, pode gerar tanto um pagamento a menor quanto a maior. E a nossa função enquanto contador é analisar se o cliente empresarial tem emitido essas notas de forma correta, porque muito se vê, quando eu pego um CNPJ novo no meu escritório, é aquela empresa que tem muitos produtos que são substituição tributária, né, que é o CFOP 5405, e ele está dando a saída com o CFOP 5102, ou seja, ele está pagando 2 vezes o imposto. Né? Então, muito se vê, é difícil pegar um CNPJ empresarial que não tem essa situação. Né? Aí tem um produto monofásico. O que são os produtos monofásicos? Explica aí essas siglas. Né? Os produtos monofásicos são os produtos, a cadeia monofásica do PIS e COFINS. Se o empresário pegar a guia dele do Simples Nacional, lá dentro tem todos os impostos unificados. PIS, COFINS, CSLL, RPJ, ICMS ou ISSQN. Quando o produto é monofásico, o contador tem que apurar essa cadeia e informar no Simples Nacional que aquele produto é monofásico. Para quê? Para que o seu cliente não venha pagar novamente o PIS e COFINS. Né? Então, assim, você vai gerar uma economia para ele fazendo esse trabalho da forma como tem que ser. Sim, correto. E aí, esses dias mesmo eu peguei uma situação que eu estava analisando e eu falei, olha, além do CFOP estar errado... O que é CFOP? CFOP é o que você coloca na nota fiscal. Se toda nota que você vê, tá lá um produto e na frente dele tem um CFOP, né? Que ele vai determinar se aquele produto já foi pago o ICMS, né? Se não foi pago é 5102, se já foi pago 5405 em relação ao ICMS, né? Tá. Então, se você informa naquela nota que o CFOP é 5102... a Cefaz vai entender que você tem que pagar de novo. Ah, mas eu errei. Ok, mas não dá para fazer mais nada, vai ter que pagar. A gente pode corrigir no mês seguinte, né? Se passou o prazo de cancelamento, no caso, né? E isso acontece muito. O último cliente que a gente assumiu a contabilidade,
A gente tem feito a restituição dele de PIS e COFINS e deu mais de R$90 mil. 90 De mil PIS e reais. COFINS monofásico, né? Então, mas é um trabalho assim, a gente só consegue restituir os últimos 5 anos, que é o que a lei permite. Então, assim, uma empresa CNPJ empresarial, hoje eu acredito que dê muito mais trabalho para a contabilidade do que propriamente um cartório, né? Porque a análise é diferente e é demorada. A análise é nota por nota, se eu tiver que fazer. Então, às vezes, o cliente tem 3 mil notas. Nossa. A gente, quando assume o CNPJ, nós lá analisamos todas as notas para ver se está em conformidade com a legislação, para reduzir o máximo de imposto desse cliente. Né? Aí a gente entra lá nos representantes comerciais, nos médicos, psicólogos, área da saúde. Tem o famoso fator R. O que é fator R? Né? Então, assim, a gente tem que fazer o quê? Se o fator R, que é a relação entre a folha de pagamento e o faturamento dos últimos 12 meses, for 28, ele tributa pelo anexo 3. Senão, ele vai para um anexo maior, que vai ser 16,5%. E já no anexo 3 é 6%. Vamos lá. Olha, eu acho que eu tenho que botar um glossário aqui no programa, né? Para compreender, gente, quanta informação. E para você que é acadêmico de contabilidade, ou para você que está começando aí, né? Vamos traduzir. Esses anexos são realmente anexos com regras específicas para determinadas situações. Correto. Né? E repete então aí o que você estava explicando, só que só para a pessoa de casa falar, não, agora faz sentido explicando esses termos Isso. técnicos. O que eu faço com o CNPJ de uma psicóloga, de um médico que a gente tem no escritório? O faturamento é baixo, é um faturamento relativamente baixo. Então, a gente procura aumentar o prolabore, que seria o olerite do dono da empresa, né? A gente aumenta o prolabore dele, que é um benefício próprio, porque futuramente ele vai aposentar. E aí, a gente coloca o fator R dele, que é a relação da folha dos últimos 12 meses, dividido pelo faturamento dos últimos 12 meses, ficar em 28%. E eu consigo tributar ele pelo anexo 3 e reduzir o imposto dele para 6%, que é até 180 mil anual. Né? Então, que maravilha! Gente, eu estou passada aqui. Quanta coisa faz diferença a contabilidade especializada que quer fazer o seu cliente reduzir tributo, recuperar tributos pagos indevidamente. Para esse cliente Sim. aí, R$90 mil vai fazer uma diferença muito grande no caixa dele. Olha, eu não sabia disso tudo, né? Então, a contabilidade empresarial, hoje, ela dá mais trabalho, sim, do que uma contabilidade de cartórios. É mais difícil, porque são muitas regras, né? Eu sempre brinco com a minha equipe, eu falo, o Simples Nacional, ele não é simples. Né? Ele é complexo, né? Eu achei que fosse só emitir uma guia. Não, ele não é simples. Tem anexos lá dentro, né? Então, tem o anexo 1, o anexo 2. Se a gente for ficar falando aqui, entra... Mas, assim, cada empresa tributa de uma forma. E depende do ramo de atividade. Pois é. Então, não dá para fazer a contabilidade sozinho. Tem, minha pequena, vou só emitir a guia aqui, na hora que vai ver... Quando o leão chega daquela mordida, que ele tem até 5 anos, né? Sim. Para perceber, você fez o lançamento, aí ele pode demorar até 5 anos para vir cobrar um tributo. Sim. E esse que deixou de receber, recebeu só dos últimos 5 anos, porque o restante prescreveu, ninguém alertou ele de que estava fazendo de forma equivocada. Olha, então, se você está em dúvida na sua contabilidade, pode procurar a Adriana Muraro. Né? Vamos colocar o Instagram dela aqui, é Adriana_Muraro, né? Isso. Adriana, nosso tempo está terminando e eu sempre pergunto qual é a percepção, né, do convidado sobre a utilidade do programa Cartório Passo a Passo na vida das pessoas. A gente quer sempre trazer informação de utilidade pública. Como que você, uma profissional da contabilidade, vê a utilidade desse programa? É essencial, né? Porque traz informações que as pessoas não têm. Né? Então, assim, a própria palavra de Deus, Bíblia, fala que a gente padece por falta de conhecimento. Né? Então, hoje, para você avançar cada vez mais numa empresa, no ramo profissional, você precisa ter uma contabilidade assertiva. E ter essa oportunidade de estar aqui falando sobre contabilidade, que as pessoas muitas vezes desconhecem, acham que é só uma nota, que não tem como fazer diferente, que não tem como reduzir.
Na maioria das vezes tem, né? Então, levar essa informação através do seu programa é de grande valia, não só para mim como profissional, como para quem está ouvindo também, né? Porque vocês, não só os tabeliões, né? Mas os empresários focam na gestão do negócio e está certo, e está totalmente certo. Você precisa de um profissional contábil qualificado, responsável, que ele faça a entrega ali das suas declarações de forma mensal e dentro do prazo. Que você confie que está sendo feito tudo certo. Está sendo feito para que você possa ter o tempo de gerir o seu negócio, né? Então, assim, esse programa é essencial, não só para cartórios, mas também para toda a população em geral. Amém. Obrigada. Gente, olha quanta informação preciosa. Um pouquinho de informação técnica, não tem como não ser, né? E relevante da vida dessa guerreira, que serve de exemplo para você, mulher, que está aí na luta para fazer sua faculdade, quer ter o seu próprio negócio, né? Eu já conheço a Adriana esse período e quero trazer aqui mais uma informação, porque já estive lá no seu escritório, antes de abrir o cartório, sem rumo, sem saber como começar, né? Como que eu vou iniciar um cartório, a parte contábil, sem saber de receita, como seria. E ela falou assim, olha, pode ficar tranquila, eu vou fazer o mínimo possível aqui para você nos seus primeiros 6 meses, depois a gente conversa, vamos ver como é que fica. E esse coração generoso conquista também, né? Não sei se por ter passado por essas situações, mas eu já me pegou em outras situações também. Eu sei que não é só para mim, você é assim com todas as pessoas que chegam, né, com o coração quebrantado, falam, olha, eu tenho esse sonho, eu quero fazer acontecer, e você pode me ajudar, e você está sempre disposta ali a fazer tudo que está ao seu alcance. Eu só tenho a agradecer e estar aqui nesse momento te honrando também quanto a isso, e é uma alegria muito grande saber que estamos crescendo e prosperando juntas. Né? E fica aqui, né? O nosso tempo está no fim, fica aqui esse exemplo, espero que tenha sido útil para vocês aí de casa, né? Essa vivência, essa experiência que o trabalho nos proporciona. Um beijo para vocês, até semana que vem. Adriana, quero mais um abraço.